grupo é o dos moluscos, que é o filo Mollusca. Isso quer dizer corpo mole, certo, pessoal? Então, o que acontece aqui é o seguinte: os moluscos, eles são um grupo bem diversificado, tem vários animais bem distintos e eles ocupam todos os ambientes, certo? Então, inicialmente, eles são aquáticos, tanto no ambiente marinho quanto no ambiente dulcícola a gente vai encontrar, e também nós vamos ter alguns animais que são terrestres, como é o caso das lesmas e dos caramujos. Mas a primeira característica desse grupo é a questão do corpo mole, tá bom? Então, quando nós falamos a respeito das características gerais do grupo, agora, pessoal, daqui para frente, nós vamos trabalhar com grupos que acabam tendo sistemas para as coisas. Então, primeiro de tudo, eles continuam sendo protostômios, tá? Assim como o grupo que a gente viu antes, que é o grupo dos nematóides. Então, eles são protostômios, eles são triblásticos, mas agora tem um celoma. Existe uma cavidade preenchida por líquido, totalmente revestida, totalmente formada pela mesoderme, certo? Então, agora já tem um sistema circulatório, agora já tem um sistema respiratório, e nós vamos ver como é que isso acaba acontecendo no corpo do animal, tá? Então, a maioria dos moluscos, eles possuem um sistema circulatório aberto. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sangue, ele acaba caindo dentro de uma cavidade e banhando todos os órgãos. Que no caso não é o sangue, né? A gente chama de hemolinfa. Então, banha os órgãos e depois volta para o sistema circulatório. Não é como o sistema circulatório fechado de outros animais, como o mesmo nosso, né? Onde o sangue ele simplesmente vai correr apenas dentro do sistema circulatório. Por que eu coloquei aqui que é a maioria? Porque o grupo dos polvos, que é os cefalópodes, eles possuem sistema circulatório fechado. Tá bom? Então, esse é um grupo bem alheio, vamos dizer assim, porque ele acaba tendo o sistema sensorial mais desenvolvido, tem um sistema nervoso mais desenvolvido, e ele também possui sistema circulatório fechado. O sistema respiratório. Os animais que são aquáticos, eles respiram por brânquias, e aí os animais terrestres, eles respiram por pulmões. Então eu coloquei aqui entre aspas por quê? Porque obviamente não são pulmões de verdade. É uma cavidade internalizada que fica em contato com o ar, e essa cavidade ela é altamente vascularizada e permite trocas gasosas. É isso, certo? O sistema nervoso continua igual, então tem os gânglios, e agora aparecem os metanefrídeos. O que é isso? Agora as excretas, elas são liberadas, elas são produzidas e liberadas, né, por estruturas que são chamadas de metanefrídeos, que são como se fossem os rins, mas de invertebrados. E esse é o tipo mais avançado, mais evoluído de nefrídeo que tem, então, nos invertebrados, tá? O corpo, ele é sempre dividido em cabeça, pé e saco visceral ou massa visceral. Só que a cabeça acaba mudando de lugar, certo? A massa visceral às vezes acaba mudando de lugar, mas então moluscos acabam tendo essas três partes, tá? O pé, ele serve para quê? Bem, o pé serve para tananã, se locomover, né? Serve para locomover o indivíduo. Então, basicamente, a função é essa, se locomover. Mas onde? Pode ser para se locomover no solo, como é o caso dos caramujos, ou ele pode ser modificado em tentáculos e permitir que o animal nade, por exemplo, né? Pode servir também para escavar, ou até mesmo para se fixar, para ficar grudado em locais, em rochas, por exemplo, em corais, recifes de corais que ficam submersos. Aqui eu coloquei para vocês, pessoal, um videozinho de como é que acontece a circulação aberta e diferenciando da fechada. Só para vocês verem, na realidade não é um vídeo, né? É um gifzinho. Então, aqui a gente tem representando o sistema circulatório em vermelho, tá?
E aí percebam que aqui no sistema circulatório existem esses ostíolos, esses buraquinhos. E aqui tem um baita de um buracão, né? Que são as lacunas. Então, as bolinhas elas estão representando o sangue, e aí o sangue, então, ele passa aqui pelas artérias e cai aqui no celoma, banhando então todos os órgãos. E aí o sangue ele acaba retornando para o sistema circulatório aqui por esses ostíolos. Então percebam que o sangue ele chega a cair aqui, né? Ele sai do sistema circulatório. Aqui a gente tem circulação fechada. Percebam que o sangue ele só passa aqui dentro. Ele não passa em lugar outro mais. Tá bom? Aí aqui a gente tem uma imagem mostrando como é que é mais ou menos o corpo de um molusco internamente. É claro que aqui a gente tem um caracol e acaba mudando um pouquinho quando a gente fala de outros organismos, mas eu acho que não precisa nem focar muito nisso, é só lembrar que eles têm um sistema digestório completo, né? Aqui a questão da respiração, então percebam como é simplesmente um saco aqui, né? É um saco que acaba sendo chamado de pulmão, tá? Ou pé, o pezão aqui, né? Toda essa região aqui de baixo, onde ele fica em contato com o substrato, aqui é a cabeça e aqui então é a massa visceral. Algo muito interessante que os gastrópodes possuem, e só os gastrópodes possuem, é uma estrutura chamada rádula, que é como se fosse uma língua cheia de dentículos e que eles utilizam isso para raspar o alimento. Então, aquelas lesmas, caramujinhos que ficam lá na nossa horta comendo o repolho, né, a couve, como é que eles fazem? Eles raspam as folhas, certo? Então, olha só, pessoal, aqui eu coloquei para vocês um pouquinho a respeito das classes. A classe bivalve, que nós vamos ter aqui as ostras, os mexilhões, e aí nesse caso aqui, a concha ela é dividida em duas partes. Nós chamamos isso aqui de valvas. E é dentro do grupo dos bivalves que são produzidas as pérolas, tá? E as pérolas elas são produzidas por um mecanismo de defesa do animal. Muitas vezes, como eles são animais filtradores, então eles se alimentam puxando a água para dentro aqui, junto com a água acaba vindo partículas alimentares, e eles se alimentam daquilo. Mas muitas vezes acaba tendo, às vezes, um grãozinho de areia ou alguma sujeira que acaba ficando entre o manto e a concha, tá? Entre o manto e a concha, e a ostra, ela vai se defender contra isso e vai começar a dispor camada sobre camada de calcário e outras substâncias em volta daquela pedrinha, daquele grãozinho de areia, certo? E aquilo vai crescendo. Então, a ideia, digamos assim, da ostra é deixar o que ela considera como sendo um parasita completamente mobilizado e morto, porque ele vai estar envolvido por camadas concêntricas de calcário, tá? Então, algumas espécies, elas conseguem produzir essas camadas nacaradas, que são camadas brilhantes, e aí acaba tendo valor comercial. Mas hoje em dia tem fazendas de ostras, né? E eles acabam até criando artificialmente isso. Eles colocam uma bolinha dentro, lá entre o manto e a concha, e induzem então a ostra a produzir a pérola, tá? Aí um pouquinho a respeito da classe cefalópoda. Cefalópoda, olha só, o nome ele já diz. Cefalo, cabeça. Podos, pés. Então eles têm os pés aderidos à cabeça. Aliás, os pés não, seria o pé, né, aderido à cabeça. Nesse caso aqui, os pés, eles são modificados em tentáculos. Quem é que está aqui dentro? Tem o Nautilus, que é um organismo bem bonitinho, que ele é o único que tem concha externa dos cefalópodes. Aí tem também aqui os polvos e tem as lulas, tá bom? Então, como é que eles fazem? Primeiro, eles têm uma glândula de tinta no manto e eles, quando se sentem em perigo, eles eliminam essa tinta e acaba então enganando o predador.
né, quando eles se sentem ameaçados. Então, assim, isso é solto assim na cara do predador, ele leva um susto e enquanto isso, então, ele consegue fugir, certo? E aí aqui na cavidade do manto, eles acabam possuindo um sifão. Olha, aqui dá para ver bem nessa lulinha. Então, possui um sifão e aí eles nadam por jato propulsão. Eles inflam aqui essa capa que eles possuem, tá? Eles puxam a água ali para dentro e daí depois a água acaba saindo aqui pelo sifão. E aí eles direcionam. Eles direcionam, por exemplo, se o sifão ele tá aqui para baixo, né? Ele vai pegar e vai expelir essa água para baixo e ele, por consequência, vai para cima. Se ele expele a água para a direita, ele vai para a esquerda, certo? E eles conseguem então nadar rapidamente. Nós temos também os gastrópodes, né, gente? Na realidade, a gente tem muito mais espécies também, né? Mas muitos grupos a mais. Só que acaba não sendo de interesse para a gente falar aqui, tá? Então, no caso dos gastrópodes, eles têm os pés, junto com o estômago, no caso, né? Porque tá aqui o pé e o sistema digestório tá aqui em cima. Aqui nós vamos ter as lesmas e os caracóis. Como eu já havia falado para vocês, então tem a cabeça aqui e eles possuem tentáculos sensoriais aqui. O pé é bem desenvolvido e nesse pé tem uma glândula de muco. Produz o muco e aí ele consegue deslizar. E obviamente acaba deixando aqueles rastros pela casa da gente quando porventura eles acabam entrando ali, né? Se eles forem aquáticos, eles vão respirar por brânquias e se eles forem terrestres, eles respiram por pulmões. E tem aqui um grupo dentro dos gastrópodes que são dos nudibrânquios, que esses animais aqui eles são marinhos e extremamente coloridos, tem um mais bonito do que o outro. Por que o nome é nudibrânquio? Porque as brânquias, olha só, elas ficam nuas, elas ficam expostas. Mas é um grupo realmente muito bonito. E a gente fica por aqui então com relação aos gastrópodes.